Boa noite! Já iniciou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o programa de hoje está assim cheinho de informação. Recebemos Sônia Mazeto, que é gestora de potencial humano, eu adorei, e realmente arrasou no seu bate-papo sobre desenvolvimento humano e autoconhecimento. E a gestora de potencial humano, ela é o quê? Ela é isso mesmo, potencial humano, seja na área artística, pessoal, profissional. Eu potencializo, trabalho para potencializar as pessoas com diferentes áreas de conhecimento para ela chegar no seu potencial máximo dentro da capacidade dela. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E chegou aquele momento do nosso quadro que realmente transforma a sua vida financeira com ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, e nos dá a moral de estar aqui toda semana no Elga e Você. Venha, Bruno. Olá, pessoal do programa Elga e Você, mais uma vez trocando ideia com vocês aqui sobre empreendedorismo, seu dinheiro no bolso. Será que vale mesmo a pena você fazer parcerias? Uma das coisas mais normais que a gente tem aí é essa ideia de fazer parceria, ou seja, alguém tem algo que pode te ajudar, você tem algo que pode ajudar alguém e vamos fazer essa troca, vamos fazer essa coisa acontecer. Só que na grande maior parte das vezes não acontece nada disso. Por quê? Porque a parceria não foi bem estruturada, porque não teve o engajamento de ambas as partes, não ficou muito bem desenhado como ia ser. Então acaba que nem vale tanto a pena essas parcerias. Eu vejo direto as pessoas ir lá e dizer assim, vamos fazer uma parceria aqui, eu vou te indicar teu trabalho, você vai indicar o meu e nós dois vamos ganhar com isso. Mas o que acontece? Quase que nenhum lado indica, ou um indica um ou dois e acaba ali e essa parceria nunca gerou nada. Quantas vezes você deve ter gerado parcerias que não aconteceram nada? Então eu queria te falar, em primeiro lugar, tome muito cuidado com essas parcerias. Cara, não gasta teu tempo se não for para gerar uma parceria que vai de fato trazer valor. Nem perca seu tempo. Segundo ponto é, quando você estabelecer essas parcerias, estabeleça com números, estabeleça com compromissos, estabeleça com um objetivo, uma meta que cada um precisa produzir para realmente se ajudarem. Porque simplesmente a parceria pela parceria é uma perda de tempo para dois lados se os ambos lados não colocarem disposição para essa parceria funcionar, para essa parceria ter resultado. Então é aquele falso senso de, nossa, estou evoluindo, estou gerando mais um potencial para o meu negócio, mas que no fundo não vira nada. Então tome muito cuidado com as suas parcerias. Primeiro, escolha realmente aqueles que valem a pena estar ao seu lado. E segundo, claro, defina muito bem o que cada um tem que entregar, faça esse compromisso, faça isso como forma de trabalho, porque aí sim a parceria vai gerar valor para ambos e consequentemente vocês vão ter bons resultados. E aí, gostaram das informações e das dicas do Bruno Perim de hoje? Eu adoro esse quadro, Seu Bolso, e realmente acrescenta em nossa vida financeira. E seguimos em frente, minha gente. Agora é aquele momento de deixarmos vocês ligadíssimos, informadíssimos com o nosso radar, com o nosso quadro de notícias. Google abre novas vagas e quer dobrar equipe de engenheiros no Brasil até 2023. Empresa espera chegar a 400 profissionais de engenharia até o fim do próximo ano e destina parte das vagas para profissionais negros. Equipes poderão trabalhar no modo híbrido ou totalmente remoto. Entregadores de aplicativos começam a ter direitos trabalhistas em Nova York. Novos direitos dos entregadores serão implementados em 3 fases. Trabalhadores vão poder receber um salário mínimo a partir de 2023.
A iFood será a primeira empresa a realizar delivery com drones no Brasil, após permissão da ANAC. A autorização dada na última sexta-feira 21 é para apenas um modelo, que poderá operar comercialmente em um raio de 3 quilômetros, carregando cargas até 2,5 quilos. E aí, gostaram do nosso quadro? Já estão por dentro de tudo que está bombando no Brasil e no mundo? Mas o Elgue Você vai dar aquela paradinha bem rapidinho e voltamos já já. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo que é uma verdadeira oportunidade. Então, fiquem bem atentos, minha gente, que estamos tendo o prazer hoje de receber Sônia Mazeto, que vou pedir para a Sônia mesmo se apresentar. É gestora de potencial humano. De potencial humano, que eu adorei, né? Eu acredito que hoje em dia o mundo, o conhecimento é tão extenso e cada vez isso vem aumentando, né, na nossa vida, essa busca. E as coisas, assim, têm que ser englobadas mesmo, né? Então, eu gostei dessa sua definição. Eu quero te agradecer, Sônia, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, contribuindo com o seu conhecimento e transmitindo esse conhecimento, transformando a vida das pessoas. Muito obrigada. Grata eu pelo convite de estar aqui com você. Sônia, vamos iniciar do princípio, né? Você é terapeuta, mas essa questão aí de gestora, como você falou, nós poderíamos, assim, explicar de uma forma, assim, bem didática, né, para quem está nos assistindo? Sim, até a minha assessoria colocou isso essa semana no Instagram, porque gestora de potencial humano, eles perguntam, mas que formação é essa? Como é que é? Na verdade, agrega várias áreas de conhecimento. Entendi. Porque eu tenho formação acadêmica, entre formação acadêmica e curso de especialização e outros cursos, né, de outras áreas, são muitos, são mais de 20. Então, como que eu ia dizer Sônia isso ou Sônia aquilo, ou uma hora isso, outra hora aquilo? Sim. Então, na época, nós pensamos, foi feita uma pesquisa, como que isso tudo poderia englobar, né? E aí nasceu a gestora de potencial humano. Por Demorou quê? muito para vocês chegarem a essa definição? Para definir, né? Isso. Porque o pessoal sempre tinha essa preocupação. A gente vai falar Sônia fonoaudióloga quando fala da área de fono, Sônia terapeuta quando fala, Sônia cultura na área da cultura, como que é? E a gestora de potencial humano, ela é o quê? Ela é isso mesmo, potencial humano, seja na área artística, pessoal, profissional. Eu potencializo, trabalho para potencializar as pessoas com diferentes áreas de conhecimento para ela chegar no seu potencial máximo dentro da capacidade dela. Sim, é que muitos falam desenvolvimento humano, mas ainda fica, eu gostei da definição de potencial, até mesmo porque todas essas suas frentes chegaram, fizeram você chegar isso a esse conhecimento agora. E entender que os potenciais são diferentes. Sim. Eu escuto às vezes as pessoas, eu fiz formação em coach há muitos anos atrás ainda, não agora, e assim eu escuto hoje os coaches mais modernos de repente dizer, não, tem que ser assim, senão não funciona. Não sou tão radical, porque eu acho que cada pessoa tem um perfil. Concordo com você. Né? Ser humano é único. E eu fiz PNL para conhecer mais da linguagem. Eu não posso dizer que um auditivo, visual e sinestésico, eles reagem da mesma forma. Então, o ritmo de desenvolvimento deles será diferente. Então, o que eu faço? Faço uma análise desse perfil, dessa pessoa, seja a área que ela quer atuar, e aí nós vamos ver ali onde estão as questões, e daí eu vou colocar as áreas que forem necessárias. Em alguns, 2, 3, em algumas mais, em algumas só uma já resolve. É uma habilidade muito legal. Maravilhoso. E, Sônia, esse despertar das pessoas para se conhecer, olhar para dentro de si, isso está acontecendo? Porque eu percebo, conversando com pessoas, que parece que está abrindo os olhos das pessoas estão abrindo para esse lado. Não viver uma vida alienada,
mas você, no seu dia a dia, você lidar com isso mais diretamente. Isso é verdade? Procede? Procede. Principalmente nesse período pandêmico, as pessoas foram forçadas a estarem consigo mesmas. Foi um chamado, né? Uhum. E assim, vou te dizer, muitas vezes, Elga, as pessoas olham para dentro de si e surtam. Não quer dizer que a pessoa... eu escuto muito essa frase. Eu estou trabalhando autoconhecimento, eu estou me autoconhecendo. Não, eu estou olhando para dentro de mim. Mas, às vezes, tem pessoas que olham para dentro de si e encontram coisas lá que elas não gostariam de encontrar. E aí tem que ter uma habilidade, sabe, dentro da psicanálise, do acompanhamento, para ajudar essa pessoa a entender, porque tem gente que quando vê o que não gosta, fecha a porta, tranca e não quer saber mais. Sim. E vai continuar com isso. Não quer se perceber, né? Não quer se olhar. Não quer olhar, não Sim. quer olhar para isso. Então, o nosso Prefere papel... continuar errando. E eu falo que acaba pesando mais. Eu falo que, tem uma frase minha que eu digo, eu prefiro sofrimento pontual. É verdade, eu prefiro... Então eu falo para eles, sofra agora, que você precisa olhar para isso, entender e resolver, do que você ficar levando isso para a vida inteira, fazendo de conta que você não está vendo, mas está ali, entendeu? E interferindo o tempo inteiro. Então hoje na sua está vida. sim acontecendo isso. As pessoas estão buscando mais, estão querendo entender esse processo, parando para dizer, deixa eu ver o que eu sinto. Eu acho isso extraordinário. E as reações para com as pessoas. Porque eu acho assim, Sônia, o ser humano é uma das artes da vida que eu vejo no meu conhecimento hoje, que ainda é muito pouco, mas assim, eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a se relacionar. Eu acho que isso move muito o mundo. É verdade? Relacionar com o próximo. Tem dois elementos hoje, ou duas frentes, não sei como as pessoas chamariam isso, que eu digo que hoje é fundamental para as relações humanas. Inteligência emocional e inteligência espiritual. Dois pilares. Essas duas coisas, elas... mas tem que ser resiliente, tudo isso entra na inteligência emocional, entendeu? A inteligência emocional é você aprender a controlar os seus impulsos e emoções diante de situações adversas. Entendi. Né? Seja enfrentamento na questão pessoal, seja enfrentamento em trabalho, não importa. Mas nesse enfrentamento ela aprende a botar um freio. Opa, deixa eu botar o pé no freio. Entendi. A inteligência espiritual, não. Ela vai muito além disso. A inteligência, não sei se você já ouviu falar, mas existe uma pesquisa que eles descobriram um ponto de Deus no cérebro. Olha, eles chamam de ponto de Deus. Ouvi falar. Pode. A galera que está ouvindo pode ir lá, vai pesquisar eu lá. sou uma das que vou sair daqui, na hora. Então, esse ponto de Deus, e eles começaram a descobrir, e hoje existe uma doutora que escreveu um livro sobre inteligência espiritual, que, claro, que é muito além de religiosidade, porém Sim. A religiosidade, ela ajuda muito a levar para essa inteligência espiritual. Perfeitamente. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão em busca, eu falo que às vezes elas estão tão atarefadas em busca disso, daquilo. A inteligência espiritual, ela faz você fazer uma pergunta simples. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não gosto disso? A base dela é o porquê. Então, volta para dentro de si, então. Você saber quem é você? Por que eu estou aqui, né? Sim. E como é que é essa minha caminhada? Então, é o propósito, Sônia? É o propósito. É o propósito? É o propósito. Viver uma vida com um propósito. Com propósito. Entendi. Se a pessoa não souber, eu falo que a nossa vida tem que ter um sentido, um propósito e uma direção. Se ela não souber isso, ela vai ficar perdida. Ela vai perder tempo, entendeu? Infelizmente, eu acredito que você vai concordar comigo. Muitos ainda estão assim, né? Eu não sei se é uma questão somente de maturidade, Sônia, sabe? Ou em qual momento da vida você começa a olhar, ou de repente as pessoas passam pela vida e não olham. Acontece.
Não é questão de dizer, é porque quando eu fico mais velho, não é, porque tem pessoas que estão nesse lugar que chamam de maturidade, e maturidade também não é só a idade, maturidade é quanto você exercitou aquela vivência, quanto você viveu, quanta experiência então, você teve. Então, fatores que acontecem na sua vida podem acelerar o processo também. Com certeza, Entendi. Com certeza. E para você, vamos saber um pouquinho da Sônia, porque nós temos tantos assuntos hoje, só que quando você começou a se interessar pelo ser humano, você olhou assim e falou, nossa, eu tenho essa aptidão, sabe, de querer entender quem eu sou, querer entender o que se passa com as pessoas em comportamento, e você trilhou esse caminho na sua vida. Esse meu caminhar, ele começou quando eu tinha 15 anos. Nossa, muito novinha, tô mais interessada ainda. 15 anos. Eu já era uma jovem muito precoce, sabe? Eu vim de uma família bem desestruturada, meu pai tinha problema com álcool, minha mãe trabalhava muito, ela era costureira. Então, assim, meus irmãos tinham problemas e eu era a única filha. Então, assim... A única mulher? A única mulher. Nossa. E aí, dentro disso, eu ia percebendo que eu tinha essa habilidade de resolver questões, de ver e dizer assim, nossa, se a gente fizer assim... Eu sempre tive muita ânsia por conhecimento. Eu me lembro que eu era... menina ainda, lá pelos 9, 10 anos, todo curso que eu escutava, que falava que era gratuito, eu queria ir fazer. Olha só. E tinha uns que eu não podia, lógico, não tinha idade, né? Não era permitido, não. Né? Então, lá começou essa minha busca. E aí, eu tenho uma religiosidade, eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Praticante, sempre fez parte da sua vida. Não me vida. Batizei porque meus pais eram, porque ninguém era. Você quis? Eu fui fazer uma pesquisa, e daí, naquela idade. Ainda com 15 anos? Meu Deus do céu! Eu frequentava aqui, ali, lá, para ver o que eu sentia, como é que era, como é que não era, né? Sim. Então, e aí eu acabei encontrando algo que me satisfez, assim. Porque eu era uma menina muito vaidosa. Sabe, eu sempre gostei o pessoal falar que você é diferente, sempre fui. Desde menininha, eu me lembro que tudo pra mim, já queria me pintar, botar coisa no cabelo, adoro colocar coisa na cabeça. E tinha alguns lugares que o pessoal dizia que isso era pecado. Aí eu ficava assim, não, então essa aqui eu não posso, porque como que eu vou deixar de botar minhas coisas na cabeça? Eu entendi, você fala, nossa, se é pecado e eu gosto tanto disso, é um conflito, né? Então, mas quando eu encontrei, eu disse, opa, isso aqui é legal, isso aqui me soa bem, eu me sinto bem, né, e tal. Eu estou lá há 43 anos. Olha Então, só. é uma caminhada longa. Então, quando eu falo hoje para as pessoas sobre essa questão de que eu sei muito bem que a inteligência espiritual não é só a religiosidade, mas o conhecimento, a estrutura, a forma de analisar, de perceber, o que me deu foi essa caminhada, entendeu? Então, uma vez por mês eu faço jejum, né? Porque eu acredito que isso fortalece o seu espírito e a sua energia vital. Porque o homem vive muito só para os prazeres do corpo. Adorei essa parte, inclusive eu quero conversar um pouquinho mais, eu tenho muita curiosidade, mas vamos dar um tempinho? Eu vou chamar o intervalo, que é bem rapidinho, é o tempinho da água. Mas antes, vamos falar de Nutrônica, com esse produto que realmente é revolucionário e nos faz emagrecer com saúde, que é o mais importante, Nutri-Slim. O Nutri-Slim foi especialmente preparado para a perda de peso, devido ao seu efeito termogênico, acelerando o metabolismo, a queima de gordura, auxiliando na melhora do sistema digestivo e com efeito detox do fígado. O Nutri-Slim conta com a combinação de 14 compostos que juntos formam uma grande equipe no combate contra a balança. Além de tudo isso, o Nutri-Slim é um ótimo regulador de apetite e também ajuda no controle da diabetes. Nutri-Slim é Nutrônica. Deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia.
E aí, gostaram dessa super dica? O NutriSlim realmente, ele revoluciona no processo de emagrecimento, nos faz perder peso, perder gordura com saúde. E olha, mais informação, olha só a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela e saiba mais. Estamos de volta com esse bate-papo delicioso, maravilhoso, cheio de informação e uma energia ótima aqui em nosso estúdio. Sônia Mazeto, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E olha, eu estou adorando essa dinâmica, esse bate-papo cheio de conhecimento. Nos faz refletir o tempo inteiro, provocações, eu acho que essa é a palavra ideal, né? Você está o tempo todo tendo provocações. E isso aí é muito importante, tanto para mim quanto para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Grata eu pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. E olha, tem muito conhecimento, né? Você compartilhou com a gente que esse despertar aconteceu desde os 15 anos. Então, assim, eu acredito que a evolução, quando a gente tem esse despertar, quando acontece em cada momento, cada um tem o seu momento, e você começa a buscar informação, olhar para as coisas que acontecem à sua volta e com você, com outro olhar, você vai subindo um degrau a cada dia, né? Quanto mais você vai trilhando esse caminho, você vai melhorando a cada dia. Então eu imagino para você como você tem um olhar diferente. Então quando você tocou no assunto do jejum, que você faz e gosta e acredita que isso aí é algo positivo, eu estou extremamente curiosa nessa questão. Por quê? Então, existem linhas que falam sobre jejum e agora mais atualmente fala-se do jejum intermitente, que é ficar sem comer durante um tempo. Mas isso é para emagrecer, né? Para a saúde. Mas para a saúde. Para você ver que, por exemplo, o jejum, ele é milenar. Porque lá, eu falo que o livro mais antigo que nós temos hoje, que é a Bíblia, que é relato, né, dos povos, já se praticava o jejum. Sim. Praticava o jejum. Está bem ligada à religiosidade. A religiosidade porque foi um registro que veio através de. Mas se você tirar isso da religiosidade e olhar como uma informação, você vai ver que está na história do homem. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu estudei e estudo ainda esse livro que eu falo, eu não estudo porque eu sou religiosa, eu estudo porque os registros são riquíssimos e tem muita coisa que aconteceu lá naquela época milenar que se aplica exatamente hoje em nossos dias. Isso é incrível, né? Então, quando você ele é atemporal, né? A informação estava ali. E às vezes eu acho engraçado porque eu trabalho com algumas pessoas que precisam se despertar e aí eu falo assim, você vai ler, acha alguma história da Bíblia para a gente conversar sobre no aspecto ser humano. Ah, mas eu tenho que ser religioso. Não, você não tem que nada. Tire ela do contexto religioso e traga ela como livro informativo. Porque nós lemos tantos livros sobre outras coisas, por que não ler isso como um olhar de buscar essas informações? Então lá se falava do jejum para você fortalecer espírito e ter capacidade de fazer os chamados grandes milagres. Tanto que dizia, jejum promove milagres. Tanto que Cristo cansou de dizer, isso só com oração e jejum. Isso só com oração e jejum. Saindo desse aspecto, nós vamos lá para a Índia. A Índia tem uma formação que ele trabalha, formação espiritual de pessoas, tem uma universidade. E a primeira coisa que você faz quando você chega lá é um jejum de 24 horas. Por quê? Porque eles acreditam que você precisa desintoxicar o espírito para que você possa trabalhar uma nova energia. Entendi. E aí, mais atualmente, e aí eu entendi por que eu tenho uma saúde tão extraordinária, porque eu pratico isso há mais de 40 anos, que existe um processo de fagocitose. As células boas, depois de determinado tempo de abstinência de alimento, ela come as células ruins, que estão doentes ou que estão com problema. Fagocitação, né?
E agora com o jejum intermitente, que o povo começou, eu sempre tive essa prática de ficar longo tempo, isso não pode, isso faz mal. Agora Sim. que chegou o jejum intermitente, eu falo, gente, isso para mim não é novo, né? Porque a gente que pratica 24 horas o jejum, é 24 horas, de almoço a almoço. 24 horas. Você fica com uma capacidade tão extraordinária de autocontrole que a partir daí realmente você se torna uma pessoa... Será que é o exercício? Porque às vezes assim o corpo pede, talvez no início, né? O alimento. E como pede? Ele no, pede. No início pede muito. Sim, e você Pede. tem que Isso. exercitar. E aí aquele- o que você tem que fazer? Você tem que programar sua mente. Aí você acaba trabalhando essa questão da programação, né? Da sua eu já mente. quero, Sônia, eu já quero. Qual Eu, que eu, é eu, eu o- aconselho começar, porque às vezes eu introduzo os meus clientes e daí eles falam, mas e aí? Isso vai que eu não dou conta. Eu falo, não, começa com 8, depois com 12 e depois você vai para 24. Entendeu? E essa progressão, ela vai acontecendo rápido? O primeiro que você faz é um por semana, um por mês? Eu oficialmente, criteriosamente, eu faço um por mês. Um por Porém, mês. quando eu vou fazer imersão, coisa assim, às vezes eu faço um por semana, às vezes eu faço um por dia durante uma semana. Como eu já vou começar, né? Eu já estou pegando todas as dicas. Você pode tomar água? Tem o que não quebra o seu jejum? Então, o meu, existem várias formas de jejum. Sim. Eu sei que quem está olhando e já ouviu falar, não, mas pode tomar água, não, mas lá pode isso, mas tem jejum que só pode comer pão, o outro só pode... Não, o jejum que eu pratico é abstinência de comida e água durante 24 horas. Nossa, realmente nada. E aí quando o pessoal fala assim, mas mais, eu falo, mas Buda dizia que você só come porque você quer e não é essencial? Isso é né, questionável, né? Não é? Porque lógico. Buda dizia, pega uma folhinha e come. Tem até um filme que aparece. Sim. Você se alimenta Mas, de luz? Lógico, uma vez, inclusive falaram que existia uma mulher que fazia essa prática de se alimentar de luz. Existe? Existe, é no interior de Minas Gerais. Olha só! É um lugar que as pessoas podem ir, elas podem pesquisar aí. Saudável? Você fica 21 dias. 21 dias. Você começa abstinente um pouco e depois vai, e no final você não come nada. Meu Senhor. E você não emagrece. Você não emagrece e você está saudável. Saudávelíssimo. Aliás, o que se descobriu é que quanto menos você come, mais saudável você fica. Gente, adorei essa parte O aí. pessoal sobrecarrega o organismo, come demais, não dá tempo de parar, não dá uma parada, é que nem motor de carro. Sim. Pelo menos se você pratica um jejum por mês, você está dando uma pausa, uma vez por mês, para esse corpo parar, dar uma, né? Eu adorei, vou inserir isso na minha vida. Tenha certeza que vai ser, porque eu vou fazer 60 anos e a energia e a saúde que eu tenho... Nunca. E a saúde e a energia que eu tenho, eu vou te dizer, não é nem porque, é lindo, maravilhoso, não, mas a minha energia e a minha capacidade de saúde, ela é maravilhosa. É perceptível isso, Sônia. Parabéns, inclusive, já mudou algo em mim. Eu vou fazer essa prática. Faça, você vai gostar. Realmente... além de expandir a consciência. Ai, adorei. Falando de expandir consciência, Sônia, qual é o momento? Você começou muito nova, mas, por exemplo, alguém que está iniciando a sua vida, talvez aí nessa fase de adolescência, qual é o momento de você buscar uma terapia, de você buscar o conhecimento? Existe um momento certo? Não, é a hora que a pessoa sente necessidade. É engraçado, porque ontem mesmo eu estava com um paciente, que foi com o pai e a mãe, um jovem, e eu falei para ele, mas o que te trouxe aqui? Porque, na verdade, esse processo do despertar ou de buscar expansão não pode ser impositivo. Sim. Se for impositivo, a pessoa ainda não está preparada e não vai acontecer. Eu entendi, mas muitos buscam só diante de alguma doença, alguma patologia. Você me entende? Entendo, sim, a maioria. Sim. Porém, existem aqueles que dizem, eu quero conhecer mais sobre mim. Entendeu? Entendi. E aí ele chegou, eu falei, mas por que te trouxe aqui? Olha, eu sei assim, que eu estou fazendo isso, mas eu estou sentindo necessidade de saber mais sobre mim. Eu preciso saber mais sobre mim.
entendeu? Entendi. Então, eu falo que o despertar pode acontecer agora, nessa época que nós estamos vivendo, numa criança de 8. Por isso, se a criança falar que deseja alguma coisa, tem que dar ouvido, não tem que achar que é bobagem. Pode despertar durante a adolescência e pode despertar depois de adulto, quando a pessoa começa a olhar a vida e, de repente, dizer, nossa, qual que está sendo o meu legado? O que eu sei sobre mim? Esses questionamentos, né? Eu vejo muito assim. Um tempo atrás as pessoas não olhavam o ser humano integrado, né? Isso. Corpo, físico, emoção. A visão holística, mental, né? Isso. E hoje isso vem mudando a passos largos, né, Sônia? Sim. Todo mundo entendeu que é isso aí mesmo. Eu falo que às vezes o nome muda só. Sim. Porque quando a gente falava em visão em holístico, alguns anos atrás, o povo olhava para você e dizia, essa daí é aquela que não sabe nada e só quer dizer que é tudo holístico, que é tudo que não tem fundamento, entendeu? Sim. Era assim. Hoje não. A gente sabe que a palavra holística vem de holos, que significa inteiro. Então, quando você trabalha numa terapia, quando definiam como terapia holística, era uma terapia que olhava o ser humano como um todo, ele inteiro. Hoje, deixou-se esse nome, porque ficou nesse aspecto, e trouxe para o terapeuta integrativo, que integra corpo, mente, energia, espiritual, entendeu? Sim. Aí sim é uma visão holos, né? Uma visão do todo. Eu como uma paciente, tipo assim, sou uma paciente, fui buscar lá um conhecimento com a Sônia. E a gente, você, lógico, vai pesquisar. Sim. Vai me pesquisar. Vou te ouvir um pouco. Isso, vai me ouvir um pouco. E você vai entender o que eu preciso. É assim que funciona? É assim que funciona. Tanto que às vezes as pessoas falam, olha, eu quero fazer tal coisa. Eu falo... Porque existem várias, né? Sim, mas sabe, é diferente. Na minha forma de trabalhar, eu não faço nenhum procedimento sem antes ter uma consulta prévia para ouvir o paciente ou ouvir o cliente. Não Entendi. dá. Não dá, porque eu preciso sentir a energia dele. Eu preciso avaliar todos os aspectos, entendeu? Porque às vezes ele está pensando que fazer um cone hindu vai resolver a vida dele. Eles já chegam lá, já olha, eu acho que estou precisando fazer isso, Sônia. É verdade? E às vezes eles perguntam, e aí eu falo, não, a gente precisa ter um encontro antes. Entendi. Mesmo na fonoaudiologia, as pessoas chegam, e eu divido, né, meu tempo no consultório, tem dias que eu sou fono e tem dias que eu sou terapeuta. E aí, às vezes eles vão, não, eu quero trabalhar, olha, eu preciso ter mais segurança, porque agora eu fui promovido, eu preciso falar bem, eu preciso ser convincente. E aí, quando você conta um pouco da sua história e você ouve tudo isso, né, com esse ouvido psicanalítico, com essa escuta, você vê que a questão dela não é técnica de fonoaudiologia. Ela precisa trabalhar outras coisas antes. Porque senão, o que acontece? Lógico que eu já fui uma profissional iniciante, como todas são, né? As pessoas às vezes me procuram e falam assim, como é que foi, como é que é, o que é ser fono, como é que é? Eu falo que todo mundo no início vai aprendendo com os erros, porque a gente vai tentando descobrir o que é o que não é. Por isso que é importante agregar outras áreas de conhecimento. Mas, por exemplo, se eu faço uma avaliação dessa e percebo que eu vou ficar batendo em ferro frio, trabalhando uma terapia fonoaudiológica que não vai dar resultado, eu sou muito clara com o meu paciente e dizer para ele, olha, eu vou te dar o que eu recomendo como profissional. Sim. Então, primeiro, nós vamos trabalhar isto. Depois que trabalhar esse aspecto emocional que está travado, aí nós vamos para a parte técnica da fonoaudiologia. Entendi. Eu percebo, então, Sônia, que a fonoaudiologia fez você ter um olhar diferente também. Buscar outros tipos de conhecimento? Isso. Então, peraí, segura aí, vamos fazer 3 blocos, né? Eu quero continuar nesse assunto. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Tem mais Sônia Mazeto logo após o intervalo. Mas antes, vamos falar de coisa boa, né, minha gente? Reserva Mandarim Condomínio Club, lá em Chapada dos Guimarães, aquele lugar
energizado, fantástico, que tem essa super oportunidade. Seja bem-vindo ao Home Resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje no Elgue Você, recebendo Sônia Mazeto. Olha, estou muito feliz com esse bate-papo, me acrescentou muito, tenho certeza que para muitos que estão nos assistindo também, e eu quero reforçar o convite, viu? Quero continuar aí esse bate-papo, essa conversa cheia de informação, né? Eu acredito que uma vez por mês ou dentro da sua agenda, Sônia. A hora que você quiser. Eu estou adorando. Sônia, quando nós falamos em terapia, eu quis até estender a nossa conversa, porque existem várias, né? Você Hoje falou... pelo SUS 29. 29? Pelo terapias? SUS. Pelo SUS? É porque antigamente, quando que falavam, né, das terapias holísticas, Sim. Começou a se fazer uma pesquisa para saber se a população usava, porque a área de medicina normal, que é a tradicional, eles nunca validaram isso como algo que fosse realmente científico. Sim. Então, as pessoas acabavam tendo só o tratamento tradicional e se quisessem algo diferente, eles iam buscar por fora. Percebeu-se que a população usava muito, 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 muito. Entendi. Aí, hoje, o que aconteceu? O Ministério da Saúde teve essa visão, aceitou isso como realmente algo necessário para a população e hoje elas são integradas ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Gente, que notícia. Eu não tinha esse conhecimento, acredito que muita gente não tem. Então assim, antes o pessoal que queria ir fazer um reiki, tinham que pagar, né? Isso. Hoje, por ter sido colocada as práticas integrativas no SUS, até os pacientes vão fazer suas consultas e se o médico falar, você tem que fazer, pode perguntar para ele, mas doutor, tem outra opção? Eu posso conhecer? Então, hoje, os médicos também precisam trabalhar. E um médico integrativo, ele tem que ter a formação dele como médico e daí ele vai conhecer as terapias integrativas e complementares. Olha só. Aí ele é um médico ele integrativo. Ele precisa realmente fazer um estudo. Isso. Entende? Como se fosse uma especialização. Nas Porque terapias. existe uma especialização de práticas integrativas complementares. Então, depende da área que quer atuar, né? Falando em questão de saúde, geralmente são associações, né, Sônia? Às vezes o médico, ele trata, aí se você tem alguma patologia, alguma coisa, vamos falar na questão da saúde mental, por exemplo. Às vezes precisa de um psiquiatra e precisa de uma terapia também. Com certeza. Por isso que o nome é Práticas Integrativas e Complementares. Porque elas integram qualquer tipo de tratamento e complementam os tratamentos. Então, hoje eu fico feliz que esse movimento esteja acontecendo,
porque a gente não está concorrendo e nem quer concorrer com o médico. Eu sou fonoaudióloga, eu também sou da área da saúde, mas eu sei o quanto as terapias integrativas e complementares ajudam nos resultados e facilitam a vida do paciente. Com certeza. Entendeu? Entendi. Então, uma pessoa que vai num psiquiatra, por exemplo, ele vai ter a conduta lá, psiquiátrica, mas sim, ele pode fazer muitas práticas integrativas de diferentes áreas, por exemplo, aromaterapia, que é uma prática que está se utilizando muito hoje, o uso dos óleos essenciais, e isso facilita. Eu compartilhei com você que eu também te conheci através da aromaterapia e dos óleos essenciais, né? Que tem um amigo meu que faz o tratamento com você e falou sobre, nossa, que aquilo ali foi revolucionário na vida dele, Sim. Transformou a vida dele. E simples, né? E simples. Vamos falar um pouquinho sobre a aromaterapia? Aromaterapia. Como que funciona? Qual que é a base de tudo? Lógico, aroma, o cheiro. Aromaterapia, na verdade, quando hoje, que está muito, se você olhar, tem muita coisa falando sobre aromaterapia, mas ela é de antes de Cristo. Esse conhecimento, né? Lá naquela época, você veja a Cleópatra, por exemplo, os seus banhos de ervas e para pele, ela já usava os óleos essenciais, que eram retirados e manipulados de plantas da época. Por exemplo, o mirra é conhecido, é um óleo que a gente chama de óleo ancestral, o mirra, porque eles usavam para embalsamar os corpos dos faraós e tudo quando eles iam ser enterrados. Sim. Então, o mirra, ele causa uma reação na nossa pele extraordinária. E você pensar que você tem hoje um mirra puro num vidrinho que você pode misturar no seu creme e usar no seu rosto, por exemplo, eu uso mirra. Só. Entendeu? Então, ele é milenar. E por que o pessoal fala aromaterapia? Porque no nosso fator olfativo é onde tem o maior número de canais. Quando você inala, em 30 segundos, esse composto está no seu sistema límbico. Então, ele já começa a ter as reações. Depois, 2 minutos na sua corrente sanguínea e depois em todas as células em 20 minutos. Entendeu? Então, é muito rápido. As pessoas pensam que tomar é mais rápido. Não é verdade. Inalar é mais rápido. Inalar. Então, tem um difusor onde você dorme. Por exemplo, no meu consultório eu tenho um difusor o tempo todo, porque fica tratando o ambiente, você fica se tratando ali já. As pessoas querem ser muito palpáveis, né? Em tudo na vida. Elas querem ver, elas querem tocar, Isso. Elas confiam muito nisso. Sim. Eles querem. Essa coisa de. Eu falo para ela, cheira. Eu entendi totalmente. E tem inclusive, para gente que é adepto e usa muito, os colares difusor, que são também antiguíssimos. Tem colares que você abre, coloca a essência que você precisa naquele dia e você coloca o colar e fica o dia todo sentindo essa fragrância. Olha que coisa extraordinária. Para dormir, as pessoas às vezes acham que não, porque eu tomo isso, porque eu tomo aquilo, vamos fazer uma experiência. O lavanda para dormir é uma coisa extraordinária. Entendeu? Eu acredito que as pessoas que já fazem uso de algum medicamento, né, que são muitas, Sim. para relaxar e dormir, não acredito falar, vou dormir com lavanda, tomo um E remédio, tarja preta, né? Eu escuto assim, mas eu tomo um remédio forte, esse olhinho vai resolver. Sim. Eu adoro, né? Porque quanto mais descrente, e aí as pessoas falam, mas não tem lógica. Tem lógica porque uma planta, ela não foi criada casualmente. Quando esse planeta foi criado, foi colocado aqui plantas que curam, plantas que... A resposta está aqui, ao nosso redor. Tudo. Todos os naturólogos, e eu conheci um médico alemão que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, que ganhou o prêmio Nobel, e ele dizia, toda cura está na natureza. Toda cura está na natureza. Então, eu falo que você só tem que aprender a utilizar a natureza a seu favor. Às vezes, você está com uma coisa ali que vai ser bom, plantas que podem te ajudar, e você está nos sintéticos criados. Nós fazemos parte dela, né? Então, se as explicações estão ali... É por isso que ela responde. Sim. Porque as plantas que vêm da Mãe Terra, nós que somos criados dessa Mãe Terra, a gente conversa, se identifica. O ser humano, eu acredito que você pode nos explicar assim, mais tecnicamente, conceituar isso. O ser humano
tem que estar em equilíbrio, a vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Então, às vezes, algumas coisas que estão em desequilíbrio no seu organismo, você tem como, Eu falo que se equilibrar, né? Aí eu falo que a base não tem milagre. Sim. O óleo faz milagre, a aromaterapia faz milagre? Não faz milagre. Mas tem um tripé que precisa ser olhado e obedecido. É qualidade do sono, alimentação e exercício físico. Não tem o que você pense para onde correr, esses três têm que ser olhados. É engraçado. Centro profissional de saúde, várias especialidades, terapeutas, com muita informação, como você, que também é da área da saúde, falam a mesma coisa. E aí você fala para mim, quantas pessoas escutam? Não escuta, né? Sim, Agora, eu acredito que talvez devido à pandemia, abrir os olhos de quanto é importante estarmos com saúde. E As hoje, pessoas estão buscando mais. Então, e hoje essa questão do sono é muito sério. E o sono é muito importante. O sono, se a pessoa não chega no sono REM, que é o estado, que é o nível de sono, onde você, eu falo que é o sono fixador e restaurador, as pessoas ficam no sono superficial, elas acordam do jeito que dormiram, cansadas, sentindo fadigadas, às vezes com dor de cabeça, entendeu? Porque não dormir bem traz uma série de efeitos no organismo. Você, por exemplo, que está tratando alguém que tem problemas com o sono, quais são as suas dicas? Eu digo na questão de ambiente. Porque é um problema que eu acredito que muita gente deve sofrer. Muita gente tem. Eu falo para eles assim, que se a gente seguisse o ciclo da natureza, a gente viveria bem e longamente. Os animais de noite, eles estão no escuro. Assim que escurece, eles já começam a se preparar para dormir. A hora que o sol se põe e vem a lua, que escureceu, todo mundo fica quietinho. Não se come de noite, não se sai para caçar de noite, nada. Sim. Né? E o que o povo faz? A nossa íris, o pessoal às vezes não para pensar. Por que galinha botadeira, eles deixam luz acesa no galinheiro? Porque ela nunca, o cérebro dela pensa que não escureceu ainda. Entendi. E ela fica trabalhando, o organismo fica trabalhando. Então a primeira coisa, apague as luzes. Eu falo para eles, celular até X hora. Depois você largue. Desliga. Aquela luzinha lá Deixa o celular longe, porque a nossa retina, ela reage a essas... Sabe as pessoas que às vezes acordam de noite, porque quando ele apaga, depois ele leva um tempo de novo para voltar no estágio de relaxamento. Então eu falo que é legal até você saber a direção do banheiro, se precisar ir, para não... Eu não acendo a luz, por exemplo. Eu não acendo a luz. Você vai no rumo, né? Eu não acendo, eu já sei o rumo, vou lá e faço xixi, volto e durmo. Sim. Porque as nossas pessoas hoje estão dormindo errado. Elas ficam até altas horas no celular, na cama, com aquela luzona na cara, televisão. Vão dormir de madrugada e depois no outro dia invade o dia, dorme até 11h30, meio-dia. Gente, esse organismo está completamente desregulado. O relógio biológico está... E daí, é uma questão que vai desenvolvendo outros problemas, né, Sônia? Como vai? Aí falam, estou estressado, ansioso, que é um dos grandes males, porque o estresse, ele reflete no físico diretamente. As pessoas não têm ainda muito essa consciência, acham que são duas coisas reflete diferentes. Diretamente. Diretamente no físico. Físico, perda de memória. Nós estamos esquecendo Falam que é fácil. Covid, né? O Covid tem Ai, piorado. tudo é Covid agora. Tem piorado, né? Aí eu faço um desafio com eles, sabe? Com os meus pacientes. Eu falo para eles, durante uma semana nós vamos fazer a higiene do sono e fazer uma caminhada. Porque eu faço caminhada todo dia de manhã, né? Sim. Aí, em uma semana, eles conseguem ver a diferença. Olha, que diferença de como eles estão se sentindo, diferença, sabe? Sim. Então, é incrível. Eu falo, tá aí, é simples a conduta, é só fazer. Só pra querer, talvez, né, Sônia? Porque às vezes você reclama tanto, mas você não toma nenhuma atitude para mudar isso. Você Isso vai, aí. não é verdade? É. Então eu acredito que, de repente, quem nos assistiu, né, hoje, fala bem assim, olha só, vários pontos que eu posso melhorar na minha vida. E aí trazer essa praticidade. É nisso que você conheceu o seu amigo que usa os olhos.
Porque todo mundo hoje tem uma vida bem dinâmica. Então você precisa de coisas práticas. Sim. Se você tem ali um limão siciliano, que você pode colocar 3 gotas na sua água, é mais fácil do que você cortar o limão, espremer o limão, botar na água, entendeu? Então, E tem lá o do limão siciliano? Tem. Eu quero falar mais sobre isso, Sônia, mas vamos para um próximo programa. O convite já está feito. Adorei te conhecer, adorei o nosso bate-papo. Acrescentou muito para mim e eu quero que você retorne aqui. Será uma alegria. Obrigada e até a próxima. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aqui vai a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.